começou a achar foto, tereré, e aí o Marco Arroio teve uma ideia legal, que foi a gente fazer essa gravação das histórias de vida, e desde então, todo mês, a gente tem 2 pessoas contando as histórias de vida, a gente só falhou um mês. A gente começou a se mobilizar para formar um centro de memória de Cajamar, o Newton conseguiu descobrir aonde que o material estava, a gente entrou em inventarista da Fundação Perseu Abramo, ela está nos ajudando. Esse mês a gente tem novidades, porque o Marco, o Newton e a Maria Alice foram ver o material ao vivo, então esse é um dos nossos. E para fazer um resgate bem rápido da nossa história é isso, a gente tem um grupo no Face com um monte de foto, Dora tem uma foto onde você está, onde está o Wallace, você pode ver lá sua turma, essa foto. E então a gente tem 2 pessoas sempre que contam a sua história na perspectiva de o que Cajamar provocou na sua vida. Então, gente, boa noite, companheiras. Muito legal, uma experiência muito legal estar podendo encontrar com vocês, ou aqueles mesmo que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas que sei que dentro de si o Cajamar para sempre, né? 30 anos atrás eu estive no P1, eu tinha 20 anos, como eu falei para Maria, só aquele garoto lá com cara de bobo, eu havia participado, eu era do movimento estudantil quando era menino, né? E acabei entrando no CEAP, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, uma entidade tradicionalmente do movimento negro, e dentro se formou um grupo chamado Programa de Crianças e Adolescentes, e fazia a denúncia sobre o extermínio de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, esse mesmo perfil, dirigido pelo Ivani dos Santos. E naquele momento, em 1991, a gente vivia um drama muito grande, né? Porque área de direito no programa de criança e adolescente, depois virei um militante e, por força do Cajamar, acabei largando também, por causa do Cajamar, largando o direito para fazer ciências sociais, que teve um impacto muito grande, né? Foi uma semana só, eu participei só da primeira etapa, não participei das etapas posteriores, né? A gente vivia porque a gente acompanhava as mães de Acari. A gente que eu falo, nós estivemos em 4 no Cajamar, eu e Mônica, né, os 4 do Rio de Janeiro, os 4 do CEAP. E numa dos casos que a gente acompanhava, era o assassinato de 11 crianças na Baixada Fluminense, no caso. E logo depois uma mãe de Acari foi assassinada, e naquele momento ali, em 1991, um dos integrantes, um dos acusados estava a receber ameaças dentro da entidade, e a preocupação da direção da entidade foi principalmente com os peixinhos pequenos, né? Nós, os militantes do dia a dia, e resolveu militantes pelo Brasil inteiro, pelo exterior, né? Nós 4 calhamos de cair, né? Eu não conhecia o Cajamar, só a história dele, e isso teve um impacto muito grande. Foi uma semana onde algumas coisas ficam bem vivas na minha memória, né? As aulas a pluralidade de pessoas, a diversidade de
militares no Brasil inteiro. Me lembro que era numa época que movimentos populares tinham muito peso, e principalmente para os companheiros que estavam presentes no Cajamar. Aqui no Rio, a gente participava também da elaboração do programa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa minha estada aí foi muito rica, porque, na verdade, não foram somente as aulas que nós tivemos. Me lembro com muito carinho, eu era muito novo também, das aulas de Marcos Arroio, né? De coisas interessantíssimas que vão influenciar para a vida inteira, né? Como a aprender a fazer análise de conjuntura, né? Trabalhar com a praxis na educação, né? Ser apresentado ao pensamento, as biodanças, os cantos orgânico, e eu me lembro que a gente saiu muito emocionado do desejo muito forte de estar de volta, e eu pelo menos não retornei porque eu tive que sair do CEAP, mas isso e a força, o sangue nos olhos de querer poder ter acesso ao poder, né, transformar socialmente a sociedade. E eu falo que influenciou profundamente aquele encontro, porque eu me tornei um educador, e me tornei um educador popular também aqui no Rio de Janeiro, desde a década de 90, né? Nós éramos meninas, fazíamos parte do programa de crianças e adolescentes, como eu já falei antes, né? Fazíamos a denúncia do extermínio de crianças e adolescentes, e aqui já no Rio a gente vivia um problema das milícias, né? Que antes, naquele momento, se chamavam cavalo de corredores, e sempre tiveram um papel muito forte na sociedade, eram bancados por comerciantes de alguns lugares, e hoje ocupam boa parte do Rio de Janeiro, mais até do que o tráfico de drogas. Me lembro perfeitamente dos nossos debates políticos da época. Tem um autor que Marcos Arroio sugeriu a gente debater um texto dele lá, que era o Álvaro Vieira, que tem um impacto muito grande para eu fazer uma outra escolha, né? Eu queria ser educador, mas acabei numa faculdade de Direito, e por influência da minha família, onde todos eram educadores, e como bom menino eu ouvi dizer que não era bom continuar a ser educador. Mas a experiência no movimento social e a experiência no CEAP e no Cajamar acabaram me levando para outro lugar, né? Fui fazer ciências sociais e depois uma pós em filosofia, e comecei a militar também no movimento de educação popular no Rio de Janeiro, na década de 90, primeiro na Associação Mangueira de Vestibulares, né? A pretensão era fazer dos espaços mais carentes um espaço de educação popular que permitisse o acesso à universidade pública, né? E depois fui coordenador desse AMV, e a gente acabou tendo problemas físicos na Mangueira, e uma impossibilidade de continuar lá, e passamos a trabalhar no Morro dos Macacos, no Vive, que é uma entidade importante também. Tivemos bastante contato com o Frei Davi, né, do Educafro, que tem as mesmas raízes, os mesmos princípios daquilo que eu aprendi no Instituto Cajamar. E depois do Vive,
a distância ficou muito grande. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro e me deslocava à noite, de manhã, na manhã de sábado e à noite de sábado, para dar aula lá no Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel. Com minha mulher grávida, então eu acabei abrindo mão daquilo. Eu sou professor de escolas públicas e privadas no Rio de Janeiro, e numa das escolas públicas que eu trabalho é num lugar chamado Pantanal, em Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense. E lá, depois de uma experiência de direção na escola pública, eu e alguns colegas e alguns militantes do movimento popular lá do Pantanal, resolvemos fazer criar um movimento de educação popular, principalmente voltado ao acesso à universidade. E vocês não imaginam, ou vocês imaginam o impacto que aquela semana que eu passei no Cajamar não teve na minha forma de pensar, na minha forma de agir, de como o Cajamar e aquele encontro que foi muito intenso colou o adesivo da educação popular em mim para sempre, né? Nós fundamos, então, um pré-vestibular para carentes, né? Sempre voluntários, professores, alunos, não pagam nada. E desde 2016, a gente funciona no mesmo lugar, nos associamos a um grupo que já fazia isso também, um grupo no Rio de Janeiro chamado de Mais Nós, né? Um grupo de meninos que entraram na universidade pública da Baixada Fluminense, a maioria negros, e que fundaram esse grupo Mais Nós de Educação Popular, e que acaba se espalhando pelo Rio de Janeiro também com um peso muito, muito grande na Baixada, com importância muito grande. São muitas aprovações, a gente enche os nossos olhos com meninas e meninos com boas colocações na Universidade Popular, meninas e meninos que estariam condenados a, no máximo, uma escola técnica, um curso técnico dentro do CIEP, da escola pública que eu trabalho, e dando outros voos, né, ocupando um espaço que é um espaço privilegiado para a classe média branca, também muitos deles filhos de trabalhadores, mas um espaço privilegiado de uma elite intelectual ou uma elite econômica do próprio Rio de Janeiro, né? Então, essa semana que eu passei no Cajamar teve um peso muito grande nas minhas escolhas e no direcionamento da minha própria militância, né? Eu, na época do Cajamar, era um jovem militante do PT, depois acabei sendo engolido não só pelo movimento de educação popular, como também pelo trabalho, né? Eu sou filho de professora, né? Falecida, então tive que me integrar ao mundo do trabalho e depois participei de experiências com outro partido político do campo da esquerda também e acabei ficando mais ao redor, né? Trabalhando com o movimento popular e nos movimentos sociais que se configuram como novos movimentos populares, como já se colocava lá em 1991, nossos encontros do Cajamar, né? A década de 80, de 90 foi uma década de esvaziamento do mundo do trabalho, e esse esvaziamento do mundo do trabalho, apesar de não ter eliminado a potência do operário, abriu espaço para novos tipos de organizações sociais, né, reivindicatórias por direitos, a luta por direitos afirmativos. E guardo esse encontro e essa entidade com muito carinho, divido ela com meus filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos, um de 7, e minha esposa também companheira desde os 24 anos de idade.
conhecem o Cajamar como se tivessem estado presentes no Cajamar, né? Talvez eu deva perguntar a eles se eu sou um pouco chato com isso, mas foi uma relação de afetividade e de formação muito poderosa, né? O carinho é muito grande por aquele espaço que eu tenho na memória e fiquei muito emocionado quando o companheiro da Márcia, que era um militante do movimento negro do SEAP também, conseguiu o meu contato e eu tentei achar a Paulinha também, mas não consegui, só tinha um contato dela pelo Facebook. Fiquei bastante emocionado com aquele chamado, né, que tive para entrar no grupo. Tive alguns problemas nos últimos meses para estar acessando mais o grupo. Espero que eu tenha a possibilidade de uma participação maior, de uma ajuda naquilo que for possível fazer, mesmo distante, para que a gente se mantenha um grupo orgânico, principalmente num momento como esse, né, gente? Um momento onde a exigência de cada um de nós é uma exigência que é um marco histórico, né, de luta contra a obscuridade, de luta contra tudo aquilo que a gente havia pensado está enterrado socialmente, e a gente vive isso na Baixada Fluminense, né? A expressão de um governo como um governo central, como é o dos dias de hoje, é a expressão da política local. Na cidade de Duque de Caxias, por exemplo, onde metade da Câmara dos Vereadores é ocupada por milicianos, né? Não só os representantes da milícia, mas como os próprios líderes da milícia organizados e ocupando um espaço daquele. A gente trabalha numa favela, né? Numa comunidade bem carente, então a gente aprende a rebolar todos os dias, né? Com o peso do impacto que tem a violência para as populações carentes e o próprio papel de um setor da igreja evangélica que colabora com esse estado de manutenção e continuidade das dores daquela população mais pobre de Duque de Caxias. Então, eu tinha isso, o afeto muito forte, uma sensação de que, por exemplo, eu estive uma semana lá numa primeira etapa e uma sensação de que eu tinha passado por ali por um ano inteiro, né? Tamanha força, né, que o Cajamar imprimiu como carimbo na minha forma de pensar e na minha forma de sentir o movimento popular também. Agradeço por fazer parte desse grupo, humildemente aprendi com vocês, né, que deixaram isso bem marcado dentro de mim. Super valeu, Wallace. Bom demais te ouvir. E bom. Aí, quem quiser dialogar com o Wallace está livre. Uhum. Falando em memória, vou emendar aqui uma coisa que depois vai virar uma pergunta. Você falou de 91, né? Isso. No resgate que eu estou conseguindo fazer aqui, eu acho que não sei se eu consigo compartilhar a tela, eu tenho aqui que o curso de vocês começou em 93. Então, a memória pode falhar, né? Então, eu vou... 93, Eu vou mandar essa pergunta para todos vocês, para a gente afinar a viola, para ver se 93 ou 91. Mas, emendando na questão da memória, Wallace, você não foi uma vez só para o Cajamar, não. Porque nessa foto que você mandou, a Maria José está grávida. E a Anitta tem uma foto que está com o bebê. E o parto não foi no Cajamar, né? Não. Então... E a Dora falou que ela lembra da Maria José e do Adão. Na verdade, o Adão veio no primeiro formação de formadores, que começou em 89. E a Maria José veio nesse.
Então, mas eles vieram juntos porque a gente, além dos cursos de formação de formadores, e aí entra na história da memória aí a gente fez alguns encontros nacionais de formadores, aonde veio gente da Escola Quilombo dos Palmares, aonde veio gente do SESEP, e aonde veio, por exemplo, o Marquinhos e o Inácio foram no curso deles e foram também no encontro de formação de formadores. Então, eu vou mandar de novo para vocês a síntese que eu estou fazendo, porque tem algumas pessoas que foram no seu curso e foram em outros eventos também. E aí, se encontrar a Madá, nossa querida falecida do mês passado, ela foi várias vezes, em vários eventos. Então, as memórias aí podem se refrescar também nesse sentido. Com absoluta certeza. Posso fazer uma pergunta? Diga lá, Nilton. Ô, Wallace, prazer, viu? Prazer. Nilton, se apresenta aí, que não sei se o Wallace se lembra de você. Eu sou um estranho no ninho aqui. Eu era da equipe sindical. Né? E a gente está se encontrando. Encontrei aqui o pessoal nessa luta para reconstruir a memória do Cajamar, né? Tem acesso a documentos e tal, aquelas caixas todas. E aí vamos ver se a gente consegue. Eu queria perguntar assim, você chegou lá, como você falou, com 20 anos, com uma ideia, uma prática de movimento estudantil, não é? Que foi esse impacto dessa semana? Você entrou como... Você sabe como? Você falou, não, mudou e tal. As aulas do Marco Arroio, mas as aulas do Marco Arroio, em que discussão, né? Como é que... Aquela coisa que a gente fazia nos cursos, o que você trouxe, como é que você chegou, né, que a gente fazia avaliação, e como é que você saiu, o que você trouxe, o que você está levando. Né? Como é que você saiu lá, assim, do movimento estudantil petista, o curso, e como você disse, você saiu com adesivo, né? Nilton, ouvi falhado a sua fala, não sei se é o meu problema aqui. Entendi. Para mim também está falhado. Mas o essencial você conseguiu ouvir, Wallace? Assim, como é que eu cheguei lá? Então. Não sei se a Dora quer fazer antes de você responder, não sei se a Dora quer fazer uma questão também ou não. Não, deixa ele falar, depois eu falo. Tá. O meu som está ruim, então? Não estão me ouvindo direito? Agora sim. Na hora que você falou, ficou ruim, agora melhorou. Tá bom, vamos lá. Então, diga lá, Wallace. Então, eu era do movimento estudantil, acabei conhecendo um companheiro que entrou para o CEAP e entrei lá com o objetivo de ser um estagiário de direito e acabei envolvido pela entidade 24 horas por dia, né? Na verdade, o trabalho do movimento social em qualquer área acaba engolindo você e você engole junto, né? Foi um período de um exercício muito importante, porque embora eu não fosse muito distante de ser alguém de uma classe média alta, eu tinha acesso à escola que minha mãe, por exemplo, ficou viúva com 28 anos, sempre bancou com muita força, com muita garra. Então, eu no movimento estudantil, eu tinha uma forma de me comunicar. E, de repente, a gente começa subindo as favelas e um bando de meninos para dizer o que é certo e o que é errado dentro da favela, né? Isso foi um aprendizado muito grande, né? Principalmente porque isso começa numa entidade do movimento negro, né? Com alguns jovens que eram fenotipicamente brancos, né? Então, a grande aprendizagem que a gente teve
da entrada ao CEAP e ao Cajamar é o aprendizado de ser ouvinte, porque quando você é jovem, você é cheio de verdades, né? O socialismo estava na ponta da língua de todas as nossas falas, mas a realidade que a gente vivia, que vivemos nos dias de hoje também, era uma realidade de muita violência e uma realidade onde a gente aprendia mais do que ensinava ou denunciava, né, para a sociedade aquelas dificuldades, né? Então, o CEAP e o Cajamar, por extensão, foram os espaços de aprendizagem, né? Onde, no movimento estudantil, é uma realidade muito diferente, ainda hoje, uma realidade muito diferente. Então, a perspectiva dialética, a perspectiva da praxis, que é fundamental nos movimentos populares, eu aprendi naquele momento ali, de militância numa entidade do movimento negro. Também não era uma coisa muito fácil, nem para aqueles que já compunham a entidade, e nem para nós, que chegávamos ali cheios de verdades, né? Jovens vindos da universidade, uma outra perspectiva, mas que a direção tinha uma capacidade de articular e de organizar muito grande. Então, foi um espaço de aprendizagem. Eu nunca fui... Estava lembrando com um colega que, na mesma época que a gente foi para o Cajamar, um companheiro desde menino, e a gente continua amigos nos dias de hoje, ele foi para o México, né? Alguns militantes foram para a Bahia também, e ele estava lembrando de como a gente voltou diferente do Cajamar, né? Voltou com os ouvidos mais abertos, com a língua mais presa dentro da boca, porque ou você aprende ou você sai desse local, né? Desse espaço, que é o espaço da população carente, que tem uma fala diferente, que tem um discurso diferente, perspectivas, né? Então, foi muito importante para me formar, e aí o Cajamar, para me formar enquanto um dialogante, né? Um militante que percebe que a diferença é que forma a minha própria identidade, né? E isso foi muito importante, porque a gente teve contato com gente que era, e vocês são ainda, grandes referências dos seus movimentos sociais, né? E isso é de um aprendizado gigantesco que nenhuma universidade vai me trazer ou vai trazer a alguém em momento nenhum. Eu digo que eu fui muito mais formado nesses movimentos populares e no curso do Cajamar do que na academia, né, na universidade, ainda carregada de muito preconceito, né, encastelada muitas das vezes, silenciosa diante dos acontecimentos e que pode ser carregada por esse turbilhão desse momento que a gente vive aí, mas sempre com a resistência, né? Uma palavra que não deve virar um clichê, não, mas sempre essa resistência. A gente está num berço aqui no Rio de Janeiro, que é um berço orgânico dessas correntes de pensamento que governam hoje o Brasil, né? Eles surgem de baixo para cima, né? Como é uma característica do fascismo, né? Os ditadores querem que as pessoas fiquem em casa, os fascistas mobilizam as populações mais pobres. E essa fala é cotidiana há muito tempo, a fala do fundamentalismo religioso, que não são todas as correntes, né? Nós, no Mais Nós, temos vários líderes populares negros e evangélicos, mas tem um grupo aí que tem uma fala fundamentalista junto à fala das milícias, são forças organizadas, e mesmo da polícia oficialmente do Estado do Rio de Janeiro, né? Pisando em ovos com relação a essa violência, mas sabendo que a gente aprendeu a falar com o povo e a gente não deve deixar de falar com o povo, mesmo que a gente retorne ao poder, né?
A gente não pode se distanciar daquilo que as pessoas chamam de base, né? E que são fundamentais para o aprendizado nosso todos os dias. Não sei se eu te respondi, Newton. Desculpa, mas eu posso falar. Foi muito legal. Como você disse, para ter aprende diálogo. A primeira norma para a gente fazer diálogo é ouvir, né? Como você falou. Exatamente. Para ter diálogo, a gente tem que ouvir, né? Exatamente. Essa é uma marca do Cajamar, né? É uma marca muito intensa. Então, mais alguma questão? Ô, Márcia! Aí, ó, Wallace, chegou sua companheira de SEAP. Querida Márcia, quanto tempo, Márcia, né? Quanto tempo, que bom revê-la. Tem notícias temos da a Dora Mônica, também, aí, ó. 4 pessoas da mesma turma. Márcia, Anitta, Wallace e Dora. Olha só. Que bom rever. Estava falando, Márcia, da contribuição afetiva e da marca do Cajamar na nossa história, né? De como a gente ficou para sempre, como se fosse tatuagem, né? Marcado por aquela experiência ali, por aquele grupo. E, sem dúvida, vocês do Cajamar e do SEAP fazem parte da minha história, daquilo tudo que se construiu mais à frente. Era um menino cheio de verdade, de 20 anos de idade, e essas verdades vão se desconstruindo ao longo da história, ao longo do tempo. E essa é uma condição, para mim, que é fundamental, ter aprendido nos movimentos sociais e no Cajamar a me comunicar. Só para pegar uma questão relativa aos nossos centros, sei lá, centro de assessoria, centro de direitos humanos, esses bichos que a gente cria, que não são de fato um movimento social, como a CMP, como o movimento Moradia, ou como o próprio movimento negro, também não é o sindicato, não é uma empresa, né? É essa mistura, né? Essas ONGs que têm um caráter, às vezes posso até ser injusto falar assim, mas ONGs que têm mais vínculo popular, porque tem outras ONGs que são muito de pesquisa e produção acadêmica, que são importantíssimas e fundamentais. Eu estou, inclusive, em duas, né? No CEDEP e na Ação Educativa. Vejo um pouco as diferenças e as importâncias. O SEAP continua contigo? Você tem algum vínculo? Assim, eu fiquei interessado em termos de como é que eles estão tocando a vida. Acho que é legal ter tocado você e a relação que você contou, e foi muito gostoso ouvir tudo o que aconteceu. Mas, com relação ao SEAP dos dias de hoje, de repente a Márcia tem mais informações, né? Mas ele continua existindo, liderado pela mesma pessoa, né? Que é um líder espiritual, um líder que luta pela pluralidade, respeito à religiosidade de origem africana, e acho que no próprio movimento negro, mas acredito que Márcia e seu companheiro devam ter mais informações. Mas, de vez em quando, a gente vê aí a referência ao SEAP permanente nos dias de hoje, né? Né, Márcia? Na verdade, eu não tenho muito contato, porque eu acabo atuando em outra área hoje, né? E quando eu estive no governo do Estado, eu pude estar com o Ivani dos Santos em 2 reuniões, mas aí já são aquelas reuniões mais pro forma, né? Onde você é subsecretário, o cara é instituição da sociedade civil e a gente não sabe de muita coisa. Ele, de fato, deve ter uma atuação hoje mais voltada, pelo que eu vejo, na área da questão da intolerância religiosa, mas a vertente aí de direitos humanos, efetivamente como era naquela época que nós estávamos lá, essa eu acho que vem hoje mais a reboque, né? Não é o carro-chefe, não são as ações fundamentais. Mas o Rio de Janeiro mudou, né? A conjuntura política mudou, as condições de mobilização hoje são completamente diferentes.
o que a gente acaba verificando é que naquele momento tinha uma atuação muito mais contundente do ponto de vista da defesa dos direitos do que hoje. Então, ele tinha uma equipe também que era uma equipe formada, mesmo que por pessoas ligadas à academia, vindas da militância. Então tinha uma outra força, né? Era uma outra pegada. É verdade. Dá vontade da gente continuar conversando, mas acho que é legal a gente passar para o Paulo, e depois de ouvir o Paulo a gente pode até fazer questões que sejam para os dois juntos, né? E bom lhe ver, Wallace. É sempre bom rever companheiros de uma trajetória. Isso, uma história de vida inteirinha, né, Márcia? Bom te ver, muito bom te ver também, Márcia. A gente no mesmo estado quase não se encontra, né? Não se vê. Queria perguntar a você sobre notícias da Mônica, né? Você tem? É mesmo, e da Paulinha e da Mônica. A Mônica faleceu, pelo que eu soube, alguns anos atrás. Mesmo. E a Ana Paula, eu encontrei com ela na instituição onde eu trabalhei, e ela agora está trabalhando lá, chama-se CIEDES. Que bom nós todos nos vermos, né? Uma coisa muito impressionante. Nessa tatuagem que o Wallace falou de uma forma tão poética, tão linda. Nós todos nos sentimos tatuados mesmo, né? E essa tatuagem tem essa dimensão do ouvir. Eu nunca tinha me dado conta de como ali a proposta freiriana germinou, né? Germinou de uma forma muito forte. Muito forte, muito densa, muito qualificada, por um lado. Por outro lado, essa coisa do afeto. É muito impressionante como esses nossos encontros são extremamente agradáveis. Como é gostoso a gente se encontrar. Eu vou passar para o Paulo para ele aproveitar esses dois aspectos e outros aspectos que ele vai trazer para a gente.